na sua Capital FM. Mensagem para um dia melhor. Eu tenho certeza que você já ouviu essa frase de Sigmund Freud. O homem é dono do que cala e escravo do que fala. Quando Pedro me fala sobre Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. Eu confesso que eu demorei para entender a profundidade dessa frase. E hoje eu sei por quê. É justamente sobre como falamos com as pessoas. Você sabia que as palavras têm um poder imenso? Tem sim. E muito. A fala é um processo que possibilita a organização de pensamentos. Uma das características mais importantes do ser humano é poder falar, se expressar. Através da palavra, do jeito que falamos e como falamos, podemos edificar ou destruir. Nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que sai da nossa boca. Lá na Bíblia, em Mateus, diz assim: não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isso é que contamina. Há milênios que nos é ensinado a importância de refrear a língua, porém podemos desenvolver o péssimo hábito de usar as palavras de um modo destrutivo. Fazemos um péssimo uso das palavras quando falamos mal de outras pessoas. Há uma frase do autor desconhecido que diz: se não tiver nada de bom para falar, então se cale. Falar mal de uma pessoa expõe mais o seu caráter, expõe mais o caráter daquele que está falando mal do que daquele que está sendo atingido. Quando usamos as palavras para ofender, estamos fazendo o mau uso de um dom divino. Nesse caso, precisamos aprender a controlar as nossas emoções, pois geralmente as expressamos através das palavras. O grande problema é que muitas coisas que são ditas no calor das emoções podem causar danos irreparáveis na vida das pessoas. Então que saibamos, portanto, controlar as nossas emoções para medir as nossas palavras. Agora, quando falamos bem das pessoas, aí sim estamos fazendo uso positivo das palavras. Para isso, precisamos desenvolver a capacidade de nos concentrar mais nas qualidades das pessoas, ao invés dos defeitos. Defeitos todos temos. Falar apenas das qualidades das pessoas transformará a vida daquele que fala, pois estará aperfeiçoando o seu próprio caráter, no sentido de tornar-se uma pessoa que edifica, ao invés de uma pessoa que destrói. Então, elogie sempre, fale sobre as qualidades da pessoa, fale sobre o quanto o outro é bom nisso ou naquilo, use as suas palavras para ensinar aquilo que é bom, para fazer as coisas boas. Falar dos outros, procurar sempre a culpa do lado de lá e deixar de olhar para si, nada mais é que uma espécie de defesa, a gente sabe, defesa de pessoas fracas, de pessoas infelizes, pessoas com questões mal resolvidas. É justo deixar essas pessoas se afundarem ainda mais? Há quem não ligue, há quem ache que é melhor se afastar. Eu não concordo. Acredito ser possível mudar comportamentos com exemplos, com ações, com boas palavras. Não custa tentar. É bom acreditar na mudança de alguém, acreditar que podemos tirar uma pessoa de uma situação ruim, mostrar a ela que há um caminho diferente do rancor, do ódio, da discriminação. Quer seja Pedro, quer seja Paulo, fazer o bem sem olhar a quem, como já dizem os avós há muitos anos, é o que precisa ser feito. Então, releve algumas coisas. Vale até mesmo engolir um sapo aqui, outro ali, evitando os conflitos que não levam a lugar nenhum. Durma tranquilamente sabendo que não alimenta ódio por ninguém, que tentou fazer o seu melhor por interesses mais plenos do que simplesmente obter vantagens. A vantagem maior nesse caso é ter uma consciência limpa, uma consciência tranquila, que você sempre fez a coisa certa. Então pense nisso e use hoje as suas palavras para edificar o bem, para transformar a vida na grande possibilidade do bem. Pense nisso, viu? As palavras podem ferir,
mas também podem deixar a gente muito feliz num dia como hoje. Bom dia pra você. Quem vai poder te dizer como estou? São os meus olhos